Deixa eu mexer nele. Mexeu? Uhum. Ótimo. Então, podemos começar. Vamos começar, então, que a gente atrasa, que essa matéria, esse slide, a gente não vai poder ver ele todo hoje, não, que são 22 slides. Hoje a gente chega no máximo a metade dele. Aí a gente vê na próxima aula, a gente fecha, que esse período vai até 64, vai até o golpe que derrubou João Goulart. Tá? Então, Era Vargas, né? Era Vargas é uma era importantíssima na nossa história, porque na realidade, é uma transformação, né? Em vários sentidos. Primeiro, na questão que diz respeito à organização do Estado brasileiro, né? Vargas, essa era Vargas que vai organizar o Estado brasileiro. O Estado brasileiro passa a ser, né, o espaço de políticas públicas, né, ministérios que atuam, né? Então, espera um pouquinho. Então, a era Vargas, ela inaugura uma nova forma de Estado. Até Vargas, o Estado brasileiro, né, a União, principalmente, era muito frágil. Durante o Império, você tem até, né, com Dom Pedro II, né, você tem uma articulação, né, uma estrutura estatal que é montada, mas não chega aos pés do que vai ser depois, né? E age muito assim precariamente, fica muito presa aqui a região sudeste, né? Na realidade, quem governa o Brasil são as oligarquias e seus estados, o que vai permanecer na República. Só que a República, ela enfatiza o federalismo, né? Então, os estados que assumem o controle das suas regiões, né? As oligarquias estaduais que assumem o controle das suas regiões. Com Vargas, isso acaba. Vargas vai criar o governo da União, o Estado federal, né? E, a partir daí, muda completamente a relação poder político, eleições, eleitorado, né, no Brasil. Esse é um ponto. Segundo ponto de mudança na era Vargas é a questão política propriamente dita da participação, né? Não só com a questão do voto feminino, mas com a ampliação, né, da participação popular. Vai ter um crescimento, né, das pessoas alfabetizadas. Então, a partir daí, mesmo analfabeto não votando, tá, nós passamos a ter mais pessoas votando e as mulheres passam a votar, né? E, por outro lado, também você passa a ter movimentos sociais mais organizados, principalmente nas áreas urbanas, os sindicatos, né? O que vai abrir espaço depois também para os camponeses se organizarem mais à frente. A gente vai ver isso aí, né? Lá no governo JK, Juscelino, vão aparecer as ligas camponesas. Então, você passa a ter movimentos mais organizados, você passa a ter uma politização maior da sociedade, uma participação maior. E, por último, terceiro lugar, a política econômica. Ela muda completamente. Vargas vai enfatizar a industrialização, Vargas vai enfatizar as relações de trabalho nas áreas urbanas, né, a classe operária. Vargas vai enfatizar, né, a questão do desenvolvimento de um mercado interno, né? Então, você tem aí, na realidade, voltando, você tem aí, né, uma nova forma de política econômica, né? Muda completamente. Até 30, qual é a política econômica que o Estado brasileiro tem? Valorizar o café. Valorizar o café, nosso principal produto de exportação, e praticamente o único produto de exportação de São Paulo, que é quem está no poder mesmo, dirige o poder. Minas, que compartilha esse poder com São Paulo, ela tem outros produtos, minérios, né, gado leiteiro, né? Minas tem café, é o segundo produtor de café, mas o principal produtor de café e o motor da economia brasileira é São Paulo. Então, a política econômica, né, dessa república oligárquica, né, que é dominada por São Paulo, particularmente, ela vai se restringir a quê? Valorizar o café. Manter o café valorizado, que com isso entram mais recursos no país, essa classe cafeicultora ganha muito, né? E com isso se mantém no poder, preserva seu poder.
Vargas vai mudar isso, até porque a crise de 29 derrubou o café. Então aqui nós temos nessa apresentação 3 imagens, tá? Que vão abranger esse período que eu estou falando aí, de 30 a 64. A primeira imagem é quando Vargas chega ao poder. Aqui tem essa foto, ele está ele tá de uniforme militar, né? Então está ele, o Dilermando Góes Monteiro em pé, que é o general que acompanha ele, gaúcho também, né? E vai ser o ministro da guerra do Vargas, até 42, vamos ver por quê, né? E sentado o governador de Minas, o Antônio Carlos, né? Famoso Antônio Carlos, virou até nome de rua no Rio de Janeiro, né? Presidente Antônio Carlos. Presidente, não que ele foi presidente do Brasil, ele nunca, porque até 30, os governadores de estado, eles eram chamados de presidente. Presidente de Minas Gerais, presidente de São Paulo. E Antônio Carlos era o presidente de Minas Gerais, né? Como ele apoiou Vargas e veio falecer logo depois também, né? Em 30 e poucos, ele acaba sendo um político muito importante e foi inaugurada essa avenida ali no centro, importante também, ligando ali a beira-mar com a Praça Mauá, né? Que é a presidente Antônio Carlos, né? Então, que depois, 1º de março, presidente Antônio Carlos, 1º de março, né? Então, aqui, eles estão no trem, a caminho do Rio de Janeiro, né, onde Vargas vai tomar posse, vai assumir como presidente dessa república que está sendo criada a partir de 30. É a chamada Revolução de 30, vamos falar já dela. Aqui, o desenho, né, ele constava em cadernos que eram distribuídos para os estudantes da rede pública, né? Então, os estudantes recebiam um caderno que tinha na frente bandeira do Brasil, o mapa do Brasil, aí na primeira face interna do caderno, você tem o hino nacional, aí depois você tem um retrato do Vargas, esse aí, ou na última página, né, na 4, na face externa, né, de traseira, né, aí você tem essa questão aí. Então, isso aí constava no caderno. Né, Vanderleia? Boa noite, Vanderleia. Oi, boa noite. Oi. Então, aqui nós temos essa imagem central, é Vargas, os estudantes, né, olhando para ele, admirando ele, né, ele falando com os estudantes, tem um textozinho aqui do que ele estaria falando, enaltecendo o estudo, a ciência, né, a escola, né, e os estudantes olhando para ele, segurando bandeira do Brasil. Podem reparar que todos os estudantes são branquinhos, né? Ainda não temos uma política de inclusão, né? Não temos uma política ainda antirracista no governo Vargas, muito embora com a sua política de valorização da classe operária, né? Com a CLT, ele tenha possibilitado com que muitos trabalhadores, né, negros ingressassem no mercado de trabalho, se alfabetizassem, né? E passassem a ter a participação política também. Né? Isso faz parte, inclusive, do modernismo. Vamos falar um pouquinho sobre que é uma linha, né? Cultural, também artística, né? Um estilo artístico, mas que no Brasil vai assumir assim como se fosse uma proposta política de construção de um país, de uma ideia de um país, né? Que vai culminar, inclusive, com a construção de Brasília, né? Mas aí, essa ideia também do Vargas, da educação, da formação dos alunos, né, tem muito a ver com a política industrial. Vamos falar já sobre isso. E aqui, por último, a foto que mostra essa república após o Estado Novo, após o regime autoritário que Vargas vai ser presidente, né, em 45, há uma redemocratização, vem um período democrático que vai até 64, quando acontece o golpe. Então, aqui tem uma imagem do Brasil, com Brasília, claro, uma grande referência, né? E o primeiro presidente desse período foi o Dutra, aqui o Juscelino Kubitschek, construiu Brasília, e depois dele veio o Jânio Quadros, que governou poucos meses, né? E renunciou. Então, nós temos essa república, faltam aqui ainda o próprio Vargas, né? E que foi eleito em 50, né? E o João Goulart, que vai suceder o Jânio Quadros. Mas vão aparecer aqui no decorrer do nosso trabalho. Tá? Bem, a Revolução de 30, ela vai criar o chamado governo provisório. O Washington Luiz é derrubado. Por quê?
houve eleições, essas eleições deram vitória ao candidato de São Paulo, os opositores, Vargas, e tinha como vice João Pessoa, eles denunciaram fraude, realmente houve fraude, né? Porque de um lado estava São Paulo praticamente sozinho, do outro lado estava, né, Minas, o Nordeste todo em peso, né, o Rio de Janeiro, né, o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, o Sul todo, né, na eleição do Vargas, João Pessoa. Então, é claro, a fraude foi uma coisa muito clara. Mas o assassinato do João Pessoa que vai precipitar o movimento. Ele foi assassinado, né, em agosto e setembro de 30, né, logo depois das eleições, que foram junho, julho. Ele foi assassinado em Recife. Ele estava em Recife para se encontrar com os correligionários dele, aliados dele, né, e foi assassinado por uma questão política interna. Um inimigo dele interno lá da Paraíba, né, que foi ultrajado por ele, foi humilhado por ele, e o cara foi até Recife atrás dele e matou ele, né? Então, e esse assassinato, então, gerou uma revolta no Nordeste, né, que o Vargas também pegou, essa revolta, Minas também, e marcharam para derrubar o Washington Luiz, antes que ele desse posse ao Júlio Prestes, que foi o candidato de São Paulo eleito, o ex-governador de São Paulo que foi eleito, né, presidente. Então, se mobilizaram tropas que vieram do Sul, tropas que saíram de Minas e tropas que vieram do Nordeste em direção à Bahia, né? E isso fez com que os militares aqui no Rio de Janeiro, diante da proximidade dessas tropas, para evitar um conflito, né, eles derrubaram Washington Luiz e esperaram Vargas chegar ao Rio de Janeiro e entregaram o poder para ele. Foi um acordo que houve entre os representantes do Nordeste, Minas e Vargas assume a presidência da República, né? O governo provisório, que vai de 30 a 34. Esse governo tomou medidas muito duras em relação à economia. A principal, ele foi confiscar o café, que estava produzido nas fazendas, né, de café. Ele confiscou o café, todo o café produzido, e mandou queimar, sem pagar indenização aos cafeicultores. Eles ficaram muito revoltados, até porque a grande maioria é de São Paulo, né? E tinha perdido o poder, ficou mais revoltado ainda, né? Vargas vai governar por decretos, ele vai, então, começar as primeiras medidas de intervenção na economia, né? Ele vai incentivar a produção interna de bens de consumo, né? Ele vai proteger as primeiras leis de proteção ao trabalho também, né? Ele vai nomear interventores para certos estados que não o apoiaram, São Paulo, inclusive, né? A Bahia também, vai nomear interventores para esses estados, são governadores deles, mas isso dura pouco tempo. São Paulo, então, vai se revoltar com essa situação, porque Vargas, ao assumir em 30, ele também assumiu o compromisso de convocar uma Assembleia Constituinte, e ele não convocava, e continuava governando por decretos e tomando uma série de medidas que eram contrárias ao interesse da burguesia paulista, dos cafeicultores paulistas, né? Então, São Paulo vai estourar uma revolta em 32, meados de 32, é a chamada Revolução Constitucionalista. São Paulo queria derrubar Vargas, pensava ter apoio de outros estados, teve apoio até de algumas oligarquias, né? O Paraná e Mato Grosso apoiaram São Paulo, mas Paraná e Mato Grosso sempre foram muito ligados a São Paulo, né? Minas Gerais, alguns políticos de Minas, Arthur Bernardes, por exemplo, que tinha sido presidente, era aliado de São Paulo, também apoiou São Paulo, mas foi logo preso, né? E Vargas, então, vai isolar São Paulo vai ser derrotado, né? Mas Vargas derrota São Paulo, termina com essa revolta, durou 3, 4 meses, né? Ao terminar com essa revolta, Vargas convoca uma Assembleia Constituinte, que foi eleita, vai assumir, né, no início de 33. Ela vai ser eleita no final de 32 e vai assumir no início de 33. Essa Assembleia Constituinte, ela vai elaborar a Constituição de 34, que vai ser promulgada, né, aprovada pela Assembleia Constituinte, e Vargas vai assinar, né? Essa Constituição 34, ela vai, a partir de janeiro de 34, ela é uma Constituição de caráter liberal. Ela descentraliza o poder,
ela fortalece estados e municípios, ela dá mais autonomia para os três poderes, né? Autonomia para o judiciário, o legislativo, o executivo continua com o governo federal, claro, né? Com Vargas. Vargas é escolhido para ser presidente até 38, quando haveria eleições, né? Gerais, governadores, deputados, etc. e tal, e presidente da República. Então, Vargas fica como presidente constitucional agora, não mais provisório. Ele é constitucional. Governaria até 38, quando haveria eleições, ele não poderia ser candidato, né? Então, essa Constituição, ela tinha esse caráter muito liberal e ela acaba enfraquecendo o Estado. Vargas, que assumiu em 30 e logo começou a intervir na economia, governava por decretos, né? Ele vai sentir isso, né? Ele vai sentir isso. Então, o que acontece... Espera um pouquinho. Não, tá tranquilo. Então, o que acontece é que ele vai começar a tramar para derrubar essa Constituição. Ora, ao mesmo tempo aí, nós vamos ter mudanças significativas na sociedade brasileira. Antes disso, vamos ver aqui as imagens. Aqui em cima, quando Vargas assume, ele chega ao Rio de Janeiro, isso aqui é no Palácio do Catete, ele está indo de uniforme militar, né? E aqui ele assume a presidência do Brasil. Tem uma bandeira ali, né, com a data, né, 24 de outubro, 31 de outubro, eis a paz entre nós, né? Então, ele assume como presidente provisório, depois ele sai para anunciar isso, seus soldados, né, esses soldados que estão aqui fora são soldados gaúchos, que vieram acompanhando ele, a cavalaria gaúcha, né, que veio acompanhando Vargas, eles estão ali do lado de fora do Palácio do Catete, então Vargas sai do palácio para anunciar que ele assumiu como presidente, né, forma seu primeiro ministério. Aqui ao lado nós temos, essa imagem maior aqui, da ferrovia, né, e ao longo da ferrovia, toneladas de café sendo queimados. Essa fumaça toda é da queima do café. Então esse café era confiscado das fazendas, levado em vagão de trens e depois despejados num lugar ermo, né? E à beira da rodovia, e lá atacava da ferrovia e lá atacava fogo. Com isso ele tirou milhares de toneladas do café do mercado. Ele fez isso para manter o preço do café estável, porque o preço do café estava desabando cada vez mais. Então ele tirou o café do mercado para poder levantar um pouquinho o preço do café. Conseguiu aliviar um pouco a crise, né? Aqui do lado nós temos o cartaz de São Paulo, quando São Paulo se revolta contra Vargas, então faz um cartaz convocação, né? Você tem o dever a cumprir, né? Consulte a sua consciência. Então, um soldado, né? Já um voluntário com capacete, né? Apontando a bandeira de São Paulo atrás. Então, esses convocaram milhares de paulistas, né? Se alistaram, né? Então foram para a luta, mas morreu muita gente nessa revolta, durou pouco tempo, mas morreu muita gente, morreram milhares de pessoas, né? Dos dois lados, mais São Paulo do que do lado das tropas do Vargas, né? Mas que Vargas teve um apoio muito grande dos outros estados, né? Então ele conseguiu isolar São Paulo e cercar São Paulo. Morreu muita gente. Então não foi uma revolta assim muito simples, não. As batalhas duraram mais ou menos 3 meses, né? Então foi uma coisa pesada, né? E São Paulo foi derrotado na guerra mesmo, né? Aí que ele teve que se render. Aqui embaixo nós temos a Rádio Nacional, porque Vargas, assim que assume, ele vai editar decretos, ele vai inclusive confiscar uma rádio, né? Que era do jornal, ficava no prédio do jornal, de um jornal, e essa rádio funcionava lá, e esse jornal foi destruído na Revolução de 30, porque ele apoiava as oligarquias, né? E a rádio foi confiscada. Então ali vai nascer a Rádio Nacional, na Praça Mauá, né? A Rádio Nacional, com uma aparelhagem moderna, nova, né? Vai se tornar logo a maior rádio do Brasil. E até o golpe de 64, a Rádio Nacional era importantíssima, com uma programação musical de qualidade, tinha orquestra própria, tinha cantores contratados, fazia novelas radiofônicas, programas de auditório, ou seja, era uma coisa assim, uma potência a Rádio Nacional. O golpe de 64 vai fechar a Rádio Nacional,
né? Ele vai mudar o perfil dela, vai deixar de ser uma rádio pública, né? Passa a ser uma rádio comercial e depois ela vai acabar, né? Então, a Rádio Nacional, Vargas se apropriou por decreto dessa rádio que foi extinta, né? E vai reformar tudo, vai modernizar, e é uma rádio importante, o rádio vai ser muito usado na propaganda, né? Então, essas fotos aqui mostram o poder da rádio, né? As pessoas ouvindo rádio na rua também, os carros também foram logo colocados com antena para captar, né? Então, isso aí é importante para a gente ver o poder da rádio, que Vargas vai usar muito isso, né? Na Europa, nos Estados Unidos também foi muito usado, né? Claro, a gente já vinha usando. Mussolini é o primeiro líder autoritário, né, fascista, a usar a rádio. Já nos anos 20, né, quando o rádio começa a se desenvolver, Mussolini vai usar muito o rádio, né? O nazismo também usou, os Estados Unidos com Roosevelt também usaram. O Roosevelt vai criar, quando assume o poder em 1933, para combater a crise, né, a depressão americana, ele vai criar um programa que chama Conversa ao Pé da Lareira. Então, todo dia, 6 horas da tarde, né, o Roosevelt transmitia para todos os Estados Unidos, né, recebiam a transmissão desse programa do Roosevelt, em que ele conversava com as pessoas. Então, ele recebia algumas cartas que eram selecionadas, claro, né? Então, ele respondia, ele falava de algumas coisas que o governo estava fazendo, né? E depois entrava uma programação educativa. Era uma coisa. Então, o Vargas vai até imitar um pouco isso aqui também, criando a Hora do Brasil e depois criando também o projeto Minerva, que é um projeto de educação pela rádio. Né? Tem aí uma atuação do Roquete Pinto, que era um antropólogo, que vai trabalhar muito nesse período dos anos 30 e entrar pelo Estado Novo também, a partir de 37, né? Deu uma assessoria a Vargas em vários setores. Nós vamos falar mais à frente também dessas inovações, né? Cinema educativo, tem uma série de coisas que vão ser feitas aí. Além de investir muito na educação, né? O governo constitucional, né? O que acontece? O que acontece aqui é uma questão importante que a gente não pode deixar de prestar atenção nisso. Vargas governava por decreto. Assim que assumiu em 30, ele tomou medidas importantes de intervenção na economia, coisa que, né, os governos anteriores da República Oligárquica não faziam, porque para eles o pressuposto liberal era muito mais importante, deixar a economia livre, né? Comprar e vender livremente, né? E a única política que havia é essa política de valorização do café. Vargas vai acabar com isso. Ele vai intervir na economia, vai baixar decretos, vai proteger a indústria nacional, vai incentivar o desenvolvimento de um mercado interno, vai incentivar a produção de bens de consumo no Brasil, se bens de consumo não duráveis, né? Que não exigem grande tecnologia, móveis, sapatos, produtos de couro, roupas, tecidos, né? Utensílios domésticos, né? Alimentos, né? Então, tudo isso ele vai incentivar. Inclusive, vai criar fábricas depois. Uma famosa é FNME, Fábrica Nacional de Motores, que vai acabar gerando motores para tratores, caminhões, que tinha o símbolo do FNME lá, que era o símbolo da República Brasileira, né? Com as estrelinhas, aquele negocinho assim, né? E FNME, né? Fábrica Nacional de Motores, que vai fazer com que nós tenhamos uma tecnologia na área de produção de motores para tratores, caminhões, né? Ônibus nas cidades, que vão substituir os bondes, né? Então isso é importante, se a gente tem essa visão, é importante que ele começa a intervir na economia. Ora, quando vem a Constituição em 34, ela tira esses instrumentos de intervenção da economia do Estado Nacional. Ela volta com o liberalismo econômico. Ela volta com o federalismo, atribuindo aos estados, inclusive, o controle da sua economia. Né? Então, de repente, Vargas se viu à frente de um Estado enfraquecido, sem poder intervir na economia, tá? E, ao mesmo tempo, com uma crise ainda não debelada. Essa crise de 29 se estendeu
Para vocês terem uma ideia, os Estados Unidos começam a combater mesmo a crise, né, com a posse do Roosevelt em janeiro de 1933. Ele vai lançar o New Deal, né? Mas os americanos só vão sair da crise em 1939, quando começa a guerra na Europa. Porque aí sim eles vão começar a produzir, né, principalmente para ajudar o esforço de guerra da Inglaterra, né? E aí vão começar a produzir e o mercado interno se recompõe. Eles também estão apoiando a China contra o Japão na Ásia, né? Estão muito preocupados com a expansão japonesa na Ásia. Então, eles fazem isso de uma forma que, né, a economia americana vai crescer a partir daí. Até 1939, a economia americana vem se recuperando, mas é a partir de 1939 que realmente ela cresce, né, por causa da guerra. Então, o que a gente vê é isso, a crise é forte, ela é muito forte. Essa depressão que se seguiu à crise de 29, ela é muito forte. Ela derrubou o mercado do comércio internacional, né? Ela acabou com o poder de compra das classes trabalhadoras, né? Ela gerou protecionismo econômico, então ela gerou um caso de uma recessão brutal, desemprego em massa, né? Nos Estados Unidos, o desemprego, trabalhadores americanos, operários, e outros também na área rural, desempregados, chegou a 40% da mão de obra. Na Alemanha, pré-ascensão do nazismo, né, em 30, 31, esse desemprego chegou a quase 60% da mão de obra alemã. Ou seja, essa crise é muito grande. Vargas estava administrando aqui com os decretos, segurando a crise. Mas quando vem a Constituição 34 e tira esse poder dele, a crise vem com força. Entende? E ele faz questão mesmo de não fazer nada. Ele deixa a coisa rolar e a crise vai aumentando, né? E coloca a culpa, obviamente, na Constituição liberal, tá? Ao mesmo tempo, você tem a sociedade, grupos que começam a se radicalizar, né? Seguindo os modelos já existentes na Europa, né? Que enfrentaram a crise e estão saindo da crise de uma maneira até um pouco quanto rápida, né? O primeiro modelo é a União Soviética. Fez a Revolução em 17, né, instaurou uma medida econômica em 21, quando ela começa a liberar um pouco o seu mercado, investe na indústria, né? Depois vem o stalinismo a partir de 27, aí vem os planos quinquenais. Quando vem a crise em 29, a União Soviética sente a crise, mas não tanto, porque já é uma economia planificada, completamente controlada pelo Estado, né? E as indústrias estão crescendo, a produção está crescendo, só na área rural que tem problema, né? Na área rural tem problema, camponeses reagem, não aceitam o pagamento que o Estado faz, não aceitam o confisco de suas produções, isso vai gerar um problema sério interno, quase que uma guerra civil na União Soviética. Mas na área industrial, a produção de carvão, aço, petróleo, gás, né? A construção civil dispara. Tá? Então, isso aí é uma questão que mostra o modelo soviético socialista, ele é uma forma de sair da crise. Por outro lado, o modelo fascista também é visto como uma forma de sair da crise. Mussolini sentiu a crise, a partir de 29 e 30 ele vai iniciar uma política de expansão territorial, vai invadir a Líbia, depois invade a Tunísia, depois vai invadir a Etiópia, né? Então, ele vai iniciar uma política de expansão territorial, tá? Para dominar áreas na África com matérias-primas, né? Expandindo e, ao mesmo tempo, mobilizando a sociedade militarmente. Com isso, aumenta a produção de aviões de guerra, tanques, armas, né? Munições, né? Uniformes, e faz com que a economia se reative, né? E também vai em intervenção fortíssima na economia, né? Mas beneficiando o grande capital, as grandes indústrias, Fiat, Pirelli, né? Todas as grandes indústrias italianas são muito beneficiadas pela política fascista, né? E então esse grande empresariado italiano, ele ganha muito com isso, ele cresce e ele fica poderoso, né? O mesmo Hitler vai fazer na Alemanha, né? Apoiando o grande empresariado alemão e defendendo a ideia do espaço vital. Com isso, ele começa a exigir territórios que a Alemanha perdeu na Primeira Guerra Mundial, que ele quer de volta. Territórios que estão na Áustria,
territórios da recém-criada República da Tchecoslováquia, né? Territórios que estão na Polônia, territórios que estão na França, né? Então ele começa a exigir o retorno desses territórios, se recusa a pagar a dívida externa que foi fixada pelo Tratado de Versalhes em 19, quando a Alemanha foi derrotada na guerra. Ele para de pagar essa dívida, ele investe na militarização da sociedade, nas encomendas, navios, submarinos, armas de guerra, tanques, aviões, né? Então cresce o poder militar, com isso ele movimenta a indústria, ele cria grandes demandas para a indústria alemã é poderosíssima, né? Ela vai se recuperar, né? E ao mesmo tempo também ele vai criando os campos de trabalhos forçados, depois vão ser conhecidos como campos de concentração, onde ele coloca prisioneiros políticos, principalmente nesse primeiro momento, né? E que trabalham com trabalho escravo. Trabalho escravo. Então, algumas obras públicas, né? Abrir canais, dragagem, né? Construções de grande porte, a mão de obra escrava é utilizada, né? E vai ampliando cada vez mais, né? Os campos de concentração na Alemanha, só na Alemanha, em 1936, quando aconteceu as Olimpíadas de Berlim, né? Transmitidas para o mundo todo, né? Em 1936, a Alemanha mostra um espetáculo, né, de tudo organizado, perfeito, limpinho, não sei o quê, mas omite os campos de concentração. Você já tem nos campos de concentração, né, cerca de 5% da sociedade alemã, né? Então você tem muita gente presa, 5% da sociedade alemã está presa em campo de concentração, tá? Cerca de 4 milhões de pessoas. Então isso aí é uma questão importante para a gente também ver. A forma como o nazismo também vai se recuperar da crise, mas o custo disso também. E vai começar logo depois uma política expansionista que vai levar à guerra, né? Afinal de contas, Mussolini assumiu o poder fascista em 22. Hitler vai assumir em 33, 11 anos depois, né? 39, a Alemanha está mergulhada na guerra, né? Então essa é uma questão importante. É para a gente também ver, a guerra faz parte dessa economia. Bem, esses grupos, essas ideias acabam repercutindo aqui dentro do Brasil, né? Mas, de um lado, nós vamos ter aqui admiradores do fascismo, de Mussolini, principalmente, que já era o mais antigo, né? Em 1932, o nazismo não havia chegado ao poder na Alemanha ainda, não havia mostrado sua face, né? Então, em 1932 é criado em São Paulo a Ação Integralista Brasileira, AIB, que é o fascismo brasileiro, inspirado em Mussolini, tá? E também um pouco inspirado na ditadura do Salazar em Portugal, o salazarismo, que havia implantado o Estado Novo em Portugal, um golpe que foi dado em 30, né? E ele assume em 32 como ditador. Então, essa AIB, criada em 32, após a derrota de São Paulo, naquela revolta constitucionalista, né? Ela é o fascismo brasileiro. Cresce muito em São Paulo, claro, né? Onde você tem uma burguesia industrial que simpática, muitos italianos que se tornaram industriais também, e tem simpatia pelo Mussolini. Você tem um latifúndio muito organizado, muito conservador, né? Que perdeu o poder, né? E vai se espalhar para o interior de Minas, interior do Rio, Goiás, Mato Grosso, Paraná. O AIB cresce muito por aqui. No resto do Brasil não é tão forte assim, né? Mas nessa região sudeste, pegando Mato Grosso e Paraná, particularmente ela é forte, né? Então, a AIB é um movimento fascista. No início de 1934, em função da pressão da AIB contra a Constituição de 1934, aparece um movimento aqui, que é a Aliança Nacional Libertadora, a ANL. A ANL é formada aqui, né? Com vários grupos, né? Democratas, liberais, né? Políticos que defendiam a Constituição de 1934, né? Socialistas também, moderados, do antigo Partido Socialista Brasileiro, que está retomando um pouquinho, né? E o Partido Comunista. O Partido Comunista, nessa época, apoia essa política, né? Porque ele está com uma pregação na Europa, no mundo todo, de frentes populares,
Frente de Unidade Popular, né? Isso vai fazer com que nos Estados Unidos, por exemplo, eles façam uma frente com o Partido Democrata apoiando o Roosevelt, né? Com seu New Deal, que fortalece os sindicatos. Né? Na França, eles vão fazer uma política com o Partido Socialista e outros grupamentos de esquerda, e até de centro, como o Partido Republicano, né? E vão chegar ao poder em 36, são eleitos na França. Né? 36, 38, eles estão no poder. Né? Na Espanha vão ganhar a eleição em 36, o que vai gerar uma guerra civil na Espanha. Né? E aqui no México fazem também uma frente popular apoiando o presidente do México, Lázaro Cárdenas, que vai fazer reformas imensas no México. Inclusive uma reforma agrária muito, muito grande que ele vai fazer. Né? Vai estatizar a petrolífera mexicana, vai criar a Pemex, né? Inclusive, ele vai fazer muita coisa no México. Né? Então, o Lázaro Cárdenas é apoiado pelo Partido Comunista Mexicano. Né? Então você tem essa política de frente. Aqui no Brasil vai resultar nessa Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora, isso mesmo. Ela vai se lançar na rua com a proposta de defender a Constituição de 34. Ora, isso vai levar esse movimento a um choque, principalmente com os integralistas. E grupamentos fascistas também no Brasil que havia. Né? No Sul, por exemplo, Paraná, Santa Catarina, interior de Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, até um pouco, você tem o nazismo, simpatizantes do nazismo, também do fascismo italiano, né? A partir de 36, há uma política da Embaixada Alemã no Brasil, né? Incentivando, né, esses grupamentos no Sul, né? E também da Embaixada Italiana, né? Incentivando esses grupamentos a defenderem o fascismo, o nazismo, né? Então, já aparecem escolas em comunidades italianas em que você tem a bandeira do fascismo, você tem retrato do Mussolini, e se fala italiano, né? E no Sul também, algumas áreas do Sul, Blumenau, né, Joinville, você vai ter aí escolas que se falam só o alemão, aí tem a bandeira nazista, o retrato do Hitler, né? Então isso tudo aí mostrando a posição que você tem aqui no Brasil desses movimentos, né? Isso vai gerar um conflito muito grande. Em 35, em julho, tem um conflito na Praça da Sé, em São Paulo. Os integralistas convocaram uma manifestação imensa para lá, para a Sé, né? A Catedral da Sé, é uma praça muito grande. Eles convocaram a manifestação lá e veio gente de tudo quanto foi lugar de São Paulo, né? Só que ali perto da Sé, você tem os bairros operários, tem sindicatos. Então esse pessoal desafiou os sindicatos. Aí começou uma brigalhada ali pelas ruas dos bairros operários, que desceu para a Sé, entende? Foi uma confusão geral. Teve mortos, né? 7 mortos, pessoas mortas, entende? 5 ligados à ANL. A ANL entrou na briga, né? Claro. 5 e 2 ligados aos integralistas, né? Mas a polícia interveio, claro, para apoiar os integralistas, né? Que tinham marcado a manifestação, né? E deu tiro também. Então a coisa ficou nesse sentido, né? Então, por causa desse conflito, o Vargas, né, que estava nessa tendência autoritária, ele vai decretar o fechamento da ANL. As sedes da ANL devem ser fechadas, a ANL é colocada na ilegalidade. Tá? Então, nesse primeiro momento, todo mundo é fechado. Os comunistas não aceitam. Os liberais, socialistas moderados, com a ANL, ficaram quietos. Vamos deixar passar um pouquinho, daqui a pouco a gente volta, né? Então, mas os comunistas não aceitaram. E começaram a organizar uma revolta que vai estourar em novembro. Em novembro, né? Essa revolta, chamada Intentona Comunista, ela, na realidade, só teve algum movimento aqui no Rio, né? Em Recife e em Natal. Natal chegaram a tomar a prefeitura de Natal, né? Mas daí acabaram todos se rendendo, foram derrotados, e muita gente foi presa, né? Centenas de militantes comunistas, gente que participou da revolta, são presos, né? Aqui no Rio foi um batalhão inteiro do Exército, né, que ficava na Praia Vermelha, né? Centenas de militares presos. Então, esse pessoal todo é colocado, trazido aqui para o Rio de Janeiro primeiro, depois vai para a Ilha Grande, né? O escritor Graciliano Ramos, que era da ANL, mas não era comunista, e ainda, ele vai depois se filiar ao Partido Comunista, né? Ele escreve, ele foi preso, e ele vai escrever na prisão Memórias do Cárcere, que é uma obra muito importante dele, né?
Então, isso aí foi uma repressão muito grande. O Vargas aproveita para pedir estado de sítio, e o Congresso aceita. E ele vai renovando esse estado de sítio, enquanto que a repressão só agrava. Ele vai renovando o estado de sítio, enquanto vai renovando o estado de sítio, ele volta a governar por decretos, passando por cima da Constituição. Né? Até que quando chega em 37, no segundo semestre de 37, ele pede outra vez a renovação do estado de sítio e o Congresso se recusa. Então, proximidade das eleições de 38, né? A questão do Congresso retomar o poder, ele não poder mais governar por decreto, eles vão forjar um plano que os comunistas tentariam tomar o poder, chamado Plano Cohen, que era uma farsa, né? Para poder justificar o golpe. Eles vão dar um golpe em novembro de 37, eles dão um golpe, eles fecham o Congresso, o Judiciário todo é fechado, o Supremo é todo demitido, todo exonerado, né? Ele tem apoio da Igreja Católica, que ele tinha feito um acordo com a Igreja Católica na época, um acordo, como o Hitler fez na Alemanha, como Mussolini fez na Itália, Salazar fez em Portugal, o Franco vai fazer na Espanha depois, né? É um acordo com a Igreja Católica de colocar a Igreja Católica com privilégios, né? Privilégios políticos, privilégios econômicos também. Então ele faz esse acordo com a Igreja apoia, né? Os militares apoiaram, né? O governo autoritário, e Vargas então vai criar uma ditadura, né? O golpe do Estado Novo. É uma inspiração clara do Estado Novo português, que foi criado em 32, no golpe que o Salazar deu lá com o apoio dos militares, né? Então, Estado Novo, uma nova forma de Estado, na realidade é um Estado fascista, com características fascistas, mas Vargas vai ter algumas mudanças, modificações que ele faz, que não vão fazer desse Estado um Estado fascista mesmo, mas vai ter características fascistas bem claras, né? Já vamos ver aqui como que vai ser isso. É aprovado, vai outorgar uma Constituição em um mês. É feita uma nova Constituição extremamente autoritária. Ela é colocada em vigor já em um mês, em dezembro de 37, né? É chamada polaca, porque teria sido inspirada na Constituição polonesa 2 anos antes, que é uma Constituição muito autoritária, quase fascista também, né? Mas na realidade polaca era como a população se referia às prostitutas brancas, né? Que foram trazidas para cá na época, no final do século XIX, início do século XX, eram trazidas para cá moças que eram recrutadas na Europa Oriental, não só polonesas, mas ucranianas, bielorrussas, russas, né, húngaras, eram trazidas para cá, para a América do Sul em geral, Brasil, Argentina, Chile, e eram prostituídas. Então, eram chamadas polacas no geral. Então, essa é uma Constituição prostituta, uma Constituição que se prostitui para o Estado autoritário, né? Aí vem aqui, Vargas assinando a Constituição 34. Tá? Aqui embaixo é o signa, é o símbolo do integralismo. É um E, só que ele é invertido, tá? Essa foto tá errada. Ele é para o outro lado. É o E grego, é o I, que na verdade é o I, integral. Né? Então é o signa, que é o símbolo do integralismo. Eles usavam na braçadeira. Aqui está uma manifestação integralista, aqui, fazendo a saudação fascista, né? Claramente. Aqui em cima, a sede da Aliança Nacional Libertadora, em São Paulo, que vai ser fechada. Aqui ao lado, o prefeito do Rio, Pedro Ernesto, que era ligado à Aliança Nacional Libertadora, fazendo um comício ali na Cinelândia, né? Em defesa da Constituição 34, das liberdades democráticas, né? Da Constituição, do liberalismo, né? Ele não era comunista, como a maioria da ANL não era, mas acabou sendo caçado, preso, porque, na realidade, a repressão não atingiu só os comunistas, atingiu todo mundo da ANL, né? Aqui embaixo é o pessoal tirando os cartazes da sede da ANL, né? Aí tem até um retrato de Leonardo Candu, foi um rapaz que foi assassinado pelo integralismo, né? Então, vítima do integralismo. Abaixo traidores da pátria, né? Pão, terra e liberdade, né? Então, o policial aqui está tirando esses cartazes, está
Aí a CDN foi fechada. Aqui embaixo, os militares no Rio de Janeiro, que participaram da chamada intentona comunista em novembro, né, 35, e eles foram presos. Aí, no momento que eles saem do forte, eles estão ali, Forte São João, eles se rendem, né? Então vão em direção, estão desarmados, eles vão em fila, né? E vão para serem presos, eles vão ser presos, né? Mais à frente, depois de um bom tempo, alguns são reincorporados ao exército, mas a maioria não vai ser, tá? Aqui ao lado, Luiz Carlos Prestes, que voltou para o Brasil em 35 para organizar essa revolta, né? E ele acabou sendo preso em março de 36, depois de 5 meses de busca, muita gente presa, torturada para entregar ele, aí conseguem prendê-lo numa casa no Caxambi, na Rua Honório, né? Então ele foi preso ali, e aqui é o julgamento dele, levado por 2 soldados para o julgamento, né? Ele é baixinho, franzino, estava, né, apanhou e tudo, estava bem enfraquecido na época. Aqui é o julgamento dele meses depois da prisão dele. A esposa dele, que era alemã, Olga Benário, ela também foi presa, também era militante comunista, né? E ela vai ser deportada. Meses depois, ela é deportada para a Alemanha. Ela e mais uma alemã que estava aqui também, e mais o marido dessa alemã, que eram alemães, né? Militantes comunistas alemães. Há um acordo do governo Vargas com a Alemanha nazista, eles são mandados de volta para a Alemanha, num submarino alemão, que veio pegá-los aqui na Baía de Guanabara, né? Então eles são deportados para a Alemanha, num submarino, levados para a Alemanha. Esse casal vai sobreviver ao campo de concentração, à Segunda Guerra Mundial, né? Mas a Olga Benário vai morrer no campo de concentração. Ela é executada em 43. Né? Ela vai ter uma filha no campo de concentração, a Anitta, né? Anitta Prestes, que inclusive ela é professora da UFRJ de História, né? Ela é aposentada já, né? E ela é professora aposentada da UFRJ de História, a Anitta. Ela nasceu no campo de concentração, mas a mãe do Luiz Carlos Prestes, né? Ela faz todo a Dona Maria Leocádia, né? Ela faz todo um movimento internacional, conta com ajuda internacional, solidariedade, e conseguem tirar a bebê do campo de concentração. Mas não conseguiu tirar a Olga, né? E isso antes da guerra, né? Antes da guerra, que a Anitta nasceu em 30... Ela nasceu no final de 36, mais ou menos, né? Nasceu no final de 36. E a Olga já estava em campo de concentração. Então ela foi retirada de campo de concentração em 37 e foi para o México com a avó. Primeiro para a França, depois para o México, né? E no México a avó ficou até 45. Então aqui está o julgamento do Prestes, né? O Estado Novo, a Constituição polaca, centralização excessiva de poder no Executivo, nomeação de interventores para os estados, acabam os partidos políticos, acaba a representação parlamentar, representação para ser corporativa, empresários e trabalhadores, então sindicatos que vão escolher representantes, formam uma espécie de um congresso, que na verdade nunca é ouvido. Porque o poder legislativo, o poder de legislar é do Estado, é do Executivo, é do Vargas, né? Ele que faz a lei, para abaixo dos decretos, governa por decreto, né? Forte intervenção na economia, repressão política e censura, criação do DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, né, que vai fazer cinejornais, propaganda no rádio, né? Submissão do judiciário ao executivo. Os estados perdem completamente sua autonomia, o fim do federalismo, né? Investimento na industrialização, é criada a Eletrobras, que pega 2 hidrelétricas aqui no Sudeste, né? Furnas e Três Marias em Minas, Furnas no Rio de Janeiro, Vale do Rio Doce, Companhia Siderúrgica Nacional, reorganiza o Banco do Brasil, carteira agrícola, CASEX, voltada para o comércio exterior, a política de substituição de importações, nacionalismo econômico, proteção da produção nacional, estatização da produção mineral brasileira. Daí a Vale do Rio Doce, né? E depois também vai criar a Petrobras, mas isso só em 53. Tá? Mas já haviam planos de criar a nossa estatal de petróleo nessa época. É que nessa época o Brasil ainda era visto como não tendo petróleo. Lá, tá? Mas mais à frente começa a ter uma campanha para isso, nos anos 40 já, mesmo ainda durante o Estado Novo, começa uma campanha para mostrar que o Brasil tem petróleo e tem que criar uma estatal para administrar esse petróleo, né? Que vai culminar em 53 na criação da Petrobras. Aí vem também a reforma da educação,
Ministério da Educação e Saúde, com Gustavo Capanema, um político de Minas, né? Vai ficar muito tempo no poder. Já estava em 30, vai ficar até 45 como ministro, depois vai ser eleito senador em Minas Gerais, né? A Universidade do Brasil, que na realidade já havia sido criada como Universidade Nacional, né? Em 22, por decreto, né? Reunindo os cursos que havia no Rio de Janeiro, mas agora vai ser a Universidade do Brasil, aqui no Rio de Janeiro, o FRJ, né? E vão começar a construir o projeto do campus lá na Ilha do Governador, no Fundão. Na Ilha do Fundão, na verdade, né? No Fundão. Cursos técnicos, vai ampliar enormemente os cursos técnicos, e aí passa a ter cursos técnicos federais. Nós não tínhamos cursos técnicos federais, nós só tínhamos estaduais. Aí passamos a ter cursos técnicos federais, todas as capitais vão ter cursos técnicos, escolas técnicas federais, apoio aos artistas, escolas de samba, né? Criação do Serviço Patrimônio Histórico e Artístico Nacional e do Instituto de Cinema Educativo. Vocês podem ver por isso aí, a ênfase na educação é muito forte. Muito forte. A ideia da necessidade de formar mão de obra qualificada, técnico, né? De alfabetizar a população. É muito voltado, inclusive, para a área urbana, assim como foi também a política trabalhista. A CLT, que reúne as leis trabalhistas que foram sendo criadas nos anos 30, né? Mas também cria outras, né? O salário mínimo, carteira do trabalho, né? Cria outras, né? E ela vai ser criada em 43. Então, 1º de maio de 43, ela é assinada por Vargas no campo do Vasco em São Januário, né? Com uma celebração imensa, todo mundo presente. 43, inclusive, também é o ano que nós temos a inauguração de Volta Redonda, na nossa siderúrgica nacional, que foi praticamente financiada pelos Estados Unidos, né? Isso por causa da nossa política externa. Né? Mas só uma observação, olha, preste bem atenção, a CLT não atinge trabalhadores rurais. Trabalhadores rurais não têm direitos trabalhistas. Tá? A Constituição que vai estender a legislação trabalhista aos trabalhadores rurais é a Constituição de 88. 88. Tá? 45 anos após a CLT. Então, prestem bem atenção. E o Brasil ainda é um país profundamente rural. Até 1970, o Brasil era um país profundamente rural. Isso vai gerar um problema sério. Sério, sério, sério. Tá? A política externa. A Alemanha, em 1936, se tornou nosso maior parceiro comercial. Por isso que ela vem para cá com peso, né? Incentivando as comunidades alemãs no sul, né? Então a Alemanha é nosso maior parceiro. Passou os americanos longe. E ficou assim nessa situação até 1939. Os americanos, a partir de 1939, mudam a política com o Brasil. Eles adotam a política da boa vizinhança, eles estão preocupados com essa aproximação da Alemanha com o Brasil. O Brasil é um grande produtor de matérias-primas, café, cacau, né? São energizantes, né? Minérios. Então, eles não querem o Brasil, né, fazendo negócios com a Alemanha. Mesmo não estando em guerra ainda, os americanos só entram em guerra em dezembro de 41, quando são bombardeados pelo Japão, mas eles já apoiam o esforço de guerra da Grã-Bretanha, né, e o esforço de guerra da China contra o Japão na Ásia. Então você tem aí, né, essa política americana, chama política de boa vizinhança, que ela vinha sendo adotada com outros países da América Latina e agora se volta para o Brasil. Então, isso vai fazer com que o Brasil abandone a Alemanha, né, e passe para o lado americano completamente. O que ajudou muito isso foi a guerra. Com estoura a guerra em 1939, a Alemanha para um pouco o comércio com o Brasil. E os americanos vêm em cima. Vêm em cima. Daí a importância da Companhia Siderúrgica Nacional, que Vargas, desde 1936, vem negociando com a Alemanha o financiamento de uma siderúrgica, que é a indústria de base, para alavancar a nossa industrialização. E os alemães não queriam saber disso, não. Tá? Então ele vai conseguir isso dos americanos. Roosevelt dobrou o Congresso americano, né? O Congresso americano não queria, e ele acaba conseguindo o crédito. Vai ser um empréstimo de pai para filho. Em pouco tempo a siderúrgica está paga. Né? É um modelo de siderúrgica que só existe nos Estados Unidos, das grandes siderúrgicas americanas. Até hoje é uma das maiores siderúrgicas do mundo. Né?
Então está aí, vendida a preço de banana, né? Na época do Collor e Itamar, vendida a preço de banana siderúrgica, Volta Redonda. É uma pena, mas tudo bem. Já foi vendida, né? Foi em 93 que ela foi vendida. Mas todo o processo foi encaminhado pelo Collor. O Itamar não queria vender, não, mas aí foi forçado, já estava pronto. E vendeu por um preço de banana, ridículo, $1 bilhão, uma coisa que valia. Só o que ela tinha de aço produzido ali valia muito mais do que isso, né? Seus grandes fornos, né? Então isso vai fazer com que o Brasil se aproxime. Em 41 de dezembro, os americanos entram na guerra e o Brasil vai dar solidariedade aos Estados Unidos. Em 42, os americanos exigem de Vargas uma política mais dura em relação aos simpatizantes do nazifascismo no Brasil. Tá? Então são retirados do governo. O Dilermando Góes Monteiro é afastado do Ministério da Guerra. Quem vai assumir é o Dutra, que fez loas aos Estados Unidos, elogiou e tudo. Né? O ministro da Justiça, que fez a Constituição de 37, o Francisco Campos, é afastado também. Né? Então, quem vai ganhar espaço no governo Vargas é o pessoal mais ligado aos Estados Unidos, os chamados liberais, Gustavo Capanema, Oswaldo Aranha e outros. Né? Então, eles que vão ganhar mais liberdade. Então, já a partir de 42 para 43, a sociedade já está mais, né, sem pressão. Essa ditadura do Estado Novo já não é tão mais ditadura assim. E ela está perseguindo mais o nazifascismo. Né? Então, isso vai fazer com que haja uma certa transição a partir daí. Né? A participação do Brasil na guerra, com a Força Expedicionária Brasileira, né? E, ao mesmo tempo, depois você vê em 45, a Alemanha derrotada, o nazifascismo derrotado, e aqui no Brasil ainda era uma ditadura, era um regime ditatorial, uma constituição autoritária. Aí Vargas começa a preparar o terreno para abertura política, retorno à democracia. Ele vai libertar os presos políticos, decretar uma anistia, ele vai liberar os partidos políticos para se organizar, aparecem vários partidos, mais importantes são esses 4 aí, PSD, Partido Social Democrático, PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, criado pelos aliados do Vargas, UDN, União Democrática Nacional, o pessoal que fazia oposição a Vargas mesmo, e o Partido Comunista, que nasce das cinzas, né? Então você tem vários outros, são cerca de 14 partidos políticos que vão ser criados, que vão disputar as eleições, mas esses 4 são os mais importantes, né? São os mais importantes que têm mais peso político, tá? Então vem um movimento, queremismo, que defendem primeiro uma Constituição para depois fazer eleições, e Vargas continuando como presidente durante a Constituinte. Queremismo, queremos Vargas. Mas esse movimento não vai ser derrotado. Há uma aliança do PTB com o PCB, uma coisa inédita, né? Assim, o Vargas e o Luiz Carlos Prestes, né? Então, mas essa aliança vai prosseguir depois, inclusive, tá? Esse movimento é derrotado, Vargas é derrubado em outubro de 45, e as eleições que haviam sido marcadas para dezembro não vão ser só para constituintes, vão ser também para governadores de estado, deputados e para a presidência da República. Vai ser escolhido o Eurico Gaspar Dutra. Isso a gente vai ver na nossa próxima aula. As imagens, DIP, aparece aqui quando tem o jornal, né? Aqui o Palácio Capanema, no centro da cidade. Tá lá, bonito. Foi reformado recentemente. Tem azulejos de Portinari, né? Essa estátua aqui do Victor Brecheret, da Juventude, né? Elogia a Juventude. Tem Portinari, tem os jardins do Burle Marx. Ou seja, todo moderno. Né? Aqui embaixo, os normalistas saudando Vargas, uma comemoração do dia 7 de setembro. A bandeira do Brasil, saudando Vargas. Aqui o comício do São Januário, quando é assinada a CLT, trabalhadores da Companhia Siderúrgica Nacional levando um retratão do Vargas, e as moças que trabalham na secretaria, administração, vêm atrás, vestidas de branco, carregando as bandeiras do Brasil. Né? Aqui é a Companhia Siderúrgica Nacional, o tamanho dos fornos. Olha aqui. Né? Aqui aparece gente andando lá embaixo. É uma coisa monstruosa, imensa. Aqui do lado, uma campanha da borracha, que vai ter início em 39, né? Quando o Japão domina o Sudeste Asiático todo, praticamente,
e aí impede a borracha de lá chegar aos mercados, né, da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos. E aí os americanos financiam um projeto aqui, vão ser enviados nordestinos lá para a Amazônia para produzir borracha. Eles têm um uniforme próprio, vão ter lugares que eles ficam hospedados, dali saem canoas entrando na mata. É uma coisa meio organizada, meio precária, né? Muita gente vai morrer na floresta, ataque de fera, ataque de indígena, doença, né? E até hoje as famílias brigam para que eles tenham reconhecimento, né? Com o pessoal que foi para a guerra. Aqui o Brasil em guerra, um cartaz, o Brasil já está na guerra. Daqui a 10 de novembro de 1943, a FAB está sendo formada. Nós formou a FAB para proteger o litoral brasileiro, a Força Aérea Brasileira, né? Pegando submarinos alemães que vinham aqui afundar navios brasileiros. Né? E aqui nós temos, né, aqui embaixo é o Vargas em 3 momentos. Primeiro, nos anos 30, 36, 38, simpático com a Alemanha. Aí é o Führer, Getúlio Vargas, quando ele faz o Estado Novo. Né? Aí vem 41, quando se aproxima dos Estados Unidos de vez, apoia os Estados Unidos e tudo. Aí já é o cidadão Getúlio Delano Vargas, Franklin Delano Roosevelt, né? O óculosinho do Roosevelt, o gesto de mão do Roosevelt. E aqui, por último, em 45, quando o Partido Comunista apoia o Vargas, ele mesmo, aí está com o bigodão do Stalin e a mão erguida do socialismo, né? Da manifestação socialista, e aqui é o camarada Getúlio Vargas. Então, isso aqui é uma... Constantino muda as políticas dele, né? Ele está mudando, vai se adaptando. Era um camaleão político mesmo. Então, na próxima aula, nós vamos ver a partir do Dutra, tá? Hoje a gente fica por aqui. Tudo bem? Tranquilo? Tudo. Então, agradeço aí.